Olá, seja bem-vindo ao RP Controle Escolar. Neste vídeo nós falaremos sobre o aplicativo auxiliar voltado para professores. Através desse aplicativo, o professor pode alimentar o sistema com as notas, as frequências e também fazer a correção de provas. Todas essas coisas podem ser feitas pelo professor de forma offline, ou seja, o professor não precisará nem de internet e nem de estar conectado ao servidor na escola. O professor pode fazer todas essas atividades em casa ou na sala de aula ou em qualquer lugar utilizando o celular e depois sincronizar com o servidor. Então, o primeiro passo para que o professor tenha acesso às turmas e às informações do sistema, ele deve fazer uma primeira sincronização com o servidor. Então aqui no menu sincronização, ele vai informar as informações do servidor. Essas informações estarão na tela do programa no computador. Então vamos trazer aqui a tela do programa, turmas, status do servidor mobile. É isso que você deve acessar lá no programa no computador. Turmas, status do servidor mobile. Então aqui vamos trazer a tela do programa. Essa informação aqui, IP do servidor e porta. Essa porta pode ser um número que você vai decidir de acordo às suas preferências. É bastante importante que essa porta esteja liberada no firewall do Windows, porque pode acontecer do Windows bloquear esta porta e aí não funcionar no celular. Caso isso esteja acontecendo, você pode desabilitar o firewall do Windows e fazer os testes. Caso você tenha alguma dúvida, procure alguns vídeos sobre o firewall e como habilitá-lo para que não tenha problemas. Mas normalmente, quando você abre o sistema, ele vai perguntar se você quer ou não permitir o acesso via rede. Você deve confirmar. Então, dito isso, vamos digitar aqui o IP. Neste caso, eu estou digitando o meu IP. Essa informação ela vai mudar dependendo do seu computador. E é muito importante que você defina na sua máquina um IP fixo. Então, mais uma vez, o IP ele pode ser automático ou fixo. Quem vai definir isso é o roteador. Então, é uma configuração que pode ser feita no roteador e você também pode configurar um IP fixo na sua máquina. Então, procure aí um técnico de rede ou alguém que entenda um pouco de redes para fazer essa configuração na sua escola, caso seja necessário, mas são coisas absolutamente simples. Na questão do IP, se ele não tiver fixo, ele vai mudar toda vez que o computador se conectar. Então aí o professor tem que alterar esse IP toda vez. Se você deixar um IP fixo, isso não vai ser nenhum problema. Então digitou o IP, digitou a porta e o código do professor. O código do professor no cadastro de professores e gestores terá esse código. No caso, eu vou colocar aqui o código 2, que é de um professor que eu cadastrei, e a senha 123. E aí eu vou clicar em sincronizar e aguardar o processo de sincronização. Após alguns segundos, ele já fez a sincronização, o que significa que todas as turmas e todas as provas daquele professor foram baixadas para o aplicativo. A partir de agora, o professor pode fazer todas as alterações que forem necessárias e depois ele faz o processo de sincronização para enviar esses dados. Aqui em Minhas Turmas, tem duas turmas disponíveis para esse professor. Aqui tem duas opções que são notas e frequências. Você pode ir diretamente para as notas ou diretamente para as frequências. As notas, dentro das notas vai ter as avaliações. No caso aqui, o primeiro bimestre de matemática tem duas avaliações. O professor pode escolher a avaliação e aqui o professor digitará os pontos dos alunos desta avaliação. Vem para outra avaliação, tem também os pontos dos alunos. Existem algumas notas que não têm avaliação cadastrada. O professor pode cadastrar uma nova avaliação. Ele vai escolher o tipo, no caso aqui é o mais comum usar a média, e a descrição, no caso aqui a gente vai colocar a V3. Pronto, salvou. Então aqui nós temos a V1, que é a informação que já está preenchida, os pontos. A V2 também já está preenchida e a V3 fomos cadastrados agora. A gente pode preencher essas informações e ao sincronizar, essas notas vão todas lá para o computador. Não precisa salvar, é só mesmo digitar, que já automaticamente já vai ficar salvo. Então se você sair e voltar novamente, já está salvo aqui os pontos que a gente digitou. Outra coisa que tem aqui é as frequências.
As frequências, vai aparecer apenas as frequências pendentes até a data atual. Então ele não vai mostrar aqui frequências futuras. Então nesse caso aqui tem todas as frequências pendentes até a data atual, de acordo com o horário, e aqui tem a informação da disciplina e da turma. Então às 7h45 da turma do 5º A. Então aqui está os alunos, e no caso aqui não foi marcado nem presença nem falta. Um clique vai marcar a presença, então apenas um toque é a presença. 2 toques vai marcar falta. Se você clicar 2 vezes vai ficar falta. Um clique presença, 2 cliques falta. Muito simples de preencher. O professor pode fazer essa chamada na sala de aula com o celular, tranquilamente. Pode fazer isso aqui em casa, né? Ele pode usar o diário para poder fazer a chamada na sala, e em casa ele preenche essas informações. Pode fazer isso aí em qualquer lugar, né? Tendo o celular. Aqui são 40 alunos nessa turma, pronto. Preencheu toda a frequência dessa turma. Então, 2 cliques, preenche falta. Aqui ele pode excluir, então se caso ele tenha erradas as informações, ele pode simplesmente excluir essa frequência. Pronto, essas são as 2 funções básicas, bem simples: notas e frequências. 2 funções bem simples. Agora nós falaremos de outra função do aplicativo, que é a função de corrigir provas. Então o professor, a partir do momento que ele cadastrou no sistema a prova e gerou a prova através do sistema, essa prova vai estar disponível para que ele possa fazer a correção diretamente do celular. Isso evita erros, né, do próprio professor de cálculos e vai dar um pouco de agilidade nesta correção. Então a correção, aqui nós temos um exemplo de prova, né, uma prova de história do primeiro bimestre. Temos aqui as perguntas e aí temos os alunos. Ele vai escolher qual foi a opção que o aluno marcou. Antes dele informar essa informação aqui vai ficar vermelho. Vamos supor que o aluno marcou a letra D, então ele não obteve pontos nessa questão. Vamos supor que nessa outra questão ele marcou a letra C, a questão vale 2 pontos, então ele teve aqui os 2 pontos dele. E aqui está certo, ele terminou de corrigir, tiver 10 questões ou 15 questões a prova, ele termina de corrigir e clica aqui em próximo. Aí vai para o próximo aluno. Esse aqui já está corrigido, vamos para o próximo. Próximo. E aí ele vai fazendo essas correções. Vamos procurar um aqui que não esteja corrigido aqui. A partir de aqui já não está corrigido. Aqui, por exemplo, nós temos este aluno. Pontuação total dele é 0. Então ele acertou todas as questões. Finalizou com 10 pontos. Cada questão vale 2,5. Esse aluno aqui, por exemplo, errou essa, acertou essa, errou essa, acertou essa. Então ele vai ficar com 5 pontos. Este aqui, por exemplo, acertou essa, errou essa e acertou as outras 2. 7,5 pontos. E aí o professor pode ir fazendo essas correções e lançando nas avaliações. É muito simples, não tem muito mistério. Mais uma vez, minhas turmas têm essas opções, que é notas e frequências, e corrigir provas, que é a opção de correção de provas. Depois que ele fez todo esse processo, ele pode sincronizar. Então ele vem aqui em minhas turmas e clica aqui nessa opção de sincronização. E os dados serão enviados para o servidor. De forma bastante simples. Sobre o aplicativo é isso, são 3 funções principais. Não é complicado de se usar, bem simples a usabilidade do aplicativo. Bem fácil de que os professores se adaptem. Bem tranquilo. Caso tenha alguma dúvida sobre o aplicativo, você pode entrar em contato com o nosso suporte.